De uma forma mais profunda, eu te digo, entende? Que quem sabe viver dificilmente fala. Bem, eu sou o Fernando Gabeira, suponho que vocês me conheçam de alguma forma, né? Ou como político, como jornalista, ou como pessoa. Se não, existe o Google e vocês podem dar uma googlada. E esse papo faz parte do Festival Saber Viver. Existe uma visão oriental que diz, o que prega, né? Quem sabe não diz, e quem diz não sabe. Mas, na verdade, eu não sinto assim esse conflito entre dedicação à coletividade e o meu trabalho. Eu não vejo assim uma contradição muito intensa. Eu procuro, eu acho, né, e tenho vivido assim, como que tentando fazer aquelas coisas que eu acho que devam ser feitas. Às vezes, evidentemente, que essas coisas, de um modo geral, são voltadas para a coletividade. Mas elas me fortalecem muito e me gratificam muito, de maneira que eu não posso dizer assim que eu me sacrifico pela coletividade. Pelo contrário, esse trabalho que eventualmente eu faço pela coletividade tem sido extremamente, tem me retribuído muito, né? Então, eu não vejo tanto essa contradição. Agora, é claro que você faz opções de vida, né? Essas opções de vida que eu fiz, não sei se necessariamente foram opções, se eu pudesse dizer assim com franqueza, que foram opções assim pensando na coletividade. Por exemplo, eu tenho uma opção de vida, eu não tenho dinheiro, entende? Eu vivo na casa que é da minha mulher, né? Nós repartimos e tal, mas eu não tenho, meu mesmo, eu não tenho nem dinheiro, nem casa, nem veículo, exceto uma bicicleta. Mas isso foi uma opção que eu fiz, independente mesmo de estar voltado para a coletividade. Quer dizer, não é porque eu me dediquei à coletividade que eu sou hoje um homem pobre e tenho que trabalhar para sobreviver. Não, não é isso. É porque eu gostei disso. Entende? Foi muito melhor do que se eu tivesse perdido meu tempo ganhando dinheiro e, enfim, me desgastando e não chegasse aos 80 anos como eu estou chegando. Entende? Então, é uma opção de vida que, eventualmente, é claro, tem seus aspectos de dedicação à coletividade, de trabalho pela coletividade, mas é extremamente também voltado para a autossatisfação, né? E, no caso da coletividade, o trabalho em relação à coletividade também está muito ligado ao trabalho em relação à natureza. E essa vontade de trabalhar pela natureza, trabalhar para que... É claro que envolve um pensamento assim, olha, do jeito que as pessoas produzem e consomem, a humanidade não vai muito adiante, as novas gerações não vão sobreviver, isso aí é um aspecto importante. Mas eu vivi alguns anos fora do Brasil por causa do exílio e tinha muita saudade do Brasil, muita vontade de voltar ao Brasil, de vê-lo e de senti-lo, entende? Então, quando eu luto assim para ver a questão de um rio, de uma montanha e tal, é uma defesa da natureza, é uma defesa da coletividade, você pode ver, não? Mas é algo que diz respeito também à minha identidade, entende? O meu estar no mundo. É aquele rio, essas fazem, e esses rios fazem parte da minha memória, da minha visão de mundo que começa a ser sacudida pela destruição. Olha, voltando atrás um pouco, né? Quando eu era jornalista,
eu era considerado uma pessoa promissora e o Jornal do Brasil me mandou até para o exterior. Eu fiz um curso na fora do País de Gales e estava me preparando para ser um jornalista mesmo. Mas no contato com outras pessoas do mundo, com pessoas do terceiro mundo que viviam ditaduras militares, eu sentia assim que o trabalho meu tinha pouquíssimo sentido se eu não colocasse também a questão política, a questão da liberdade e a questão da autodeterminação como uma das minhas referências. E no Brasil, o que existia quando eu voltei dessa viagem, que foi uma viagem de preparação para ocupar um posto importante no jornal, uma formação na Inglaterra, era sempre uma coisa importante. Quando eu voltei, encontrei um movimento estudantil muito intenso, entende? Um movimento estudantil em confronto com a polícia, questionando o governo. E eu senti que aquele movimento dizia muito a respeito das minhas aspirações. Eu achava que realmente aquilo que eles estavam lutando coincidia com o que eu gostaria de lutar também. Isso tudo acontecia no contexto geograficamente muito favorável, porque eu via isso da sacada do Jornal do Brasil. Então, foi em determinado momento, você vendo que a história está ali, passando na tua frente, que aquilo expressa a tua vontade, evidentemente que você desce as escadas e entra. Não é? Então, foi aí eu me identifiquei com o movimento estudantil, que estava nessa luta contra a ditadura, não é? Que eu achava que era uma luta universalmente interessante, pelo que eu tinha visto fora do Brasil também. E, ao me identificar com essa luta, eu não podia voltar a ser estudante. Eu tinha que achar uma forma, como jornalista já profissional, ganhando dinheiro, tudo, de seguir naquela luta, mas sem ser estudante. Então, eu participei com outros jornalistas também que tinham a mesma disposição. Fizemos um grupo chamado de Jornalistas Jovens, que cobríamos essas manifestações e nós cobríamos, trabalhávamos e orientávamos e participávamos das manifestações também. Nós éramos um setor orgânico a essas manifestações. Isso fazia com que a gente pudesse continuar na briga sem perder o trabalho, até um certo momento. Né? Agora, com o tempo, a luta foi se radicalizando, as coisas ficaram mais difíceis, houve um processo que marcou muito a nós todos em 13 de dezembro de 68, que foi o AI-5. Com o AI-5, o nosso cotidiano mudou muito, porque o interior das redações, as redações eram censuradas através das direções e das comunicações do governo para as direções. Mas, após o AI-5, a censura foi internalizada nas redações. Um grupo de censores passou a trabalhar ali. Então, evidentemente que ficou muito mais difícil suportar aquela situação e necessário fazer frente àquilo. E, então, eu percebi que talvez fosse também importante, uma vez que o jornalismo já não apresentava possibilidade de você dar as notícias, ou pelo menos contribuir com o movimento através dele, e que eu deixaria aquilo para cair na clandestinidade e me dedicar integralmente à luta armada. Então, nesse ponto, houve uma ruptura. Né? Minha atividade cotidiana, nós vivíamos com um salário mínimo, mais ou menos. Tínhamos umas roupas bem... nós gostávamos inclusive de roupas assim mais que a gente supunha que ia nos fazer mergulhar mais nos setores mais pobres. Né?
acordávamos às 5 da manhã para fazer panfletagem na porta das fábricas, porque acreditávamos também que, entregando aqueles panfletos diariamente, os trabalhadores cuja consciência, segundo os livros que a gente lia, seria despertada para a revolução. Entende? Então, nós achamos que com aquela dose cotidiana de panfletos, eles iam, de uma certa maneira, agir e reagir como os nossos livros previam. Essa questão de coragem é muito conversada aqui em casa, né? Sempre foi muito conversada e eu vejo o seguinte, que eu sinto que uma pessoa vive um processo de evolução. Quando eu digo processo de evolução, eu não estou nem colocando um viés qualitativo. Eu não digo que a pessoa esteja evoluindo para melhor ou para pior necessariamente. É interessante para todo pai, seria interessante para todo pai e toda mãe atribuir as qualidades dos filhos à sua herança, né? Mas eu não sei se é bem assim. Eu acho que ela existe, ela viveu comigo algum tempo, só nós dois, num momento muito decisivo da vida dela. E, nesse momento decisivo, o que ficou conversado e decidido entre nós é que ela seria livre para realizar aquilo que ela queria, não seria um obstáculo, em momento nenhum, ao caminho dela. Então, eu acho que, se você considerar que foi uma decisão, né, de que ela podia ser livre para fazer o que quisesse. Então, ela, por exemplo, foi livre para ir surfar, depois resolveu ir para a Austrália, da Austrália resolveu trabalhar como garçonete, foi tomando as posições dela. E eu acho que talvez a única coisa positiva que existe nesse processo, não é uma herança, qualquer outro pai podia ter feito isso, independente da sua trajetória, foi reconhecer que você respeita e apoia as decisões da pessoa sobre o seu destino, entende? Eu acho que é a única coisa que pode dizer assim que seja uma herança, entende? Mesmo porque eu não era especialmente, nem sou, me considero especialmente corajoso, inclusive dessa maneira física, de entrar no mar e tal. Isso não tem a mínima tendência para isso. Eu acho que o mais importante é isso, você é livre para resolver a tua vida e eu te apoio nas tuas decisões. O estar presente e entender o momento presente é a única realidade que você tem. Evidentemente que você pode, em determinados momentos, se dedicar à nostalgia, em dedicados momentos, se dedicar aos sonhos sobre o futuro, mas o que existe é o aqui e o agora. O aqui e agora que você tem que viver. E quanto mais você mergulhar no aqui e agora, eu acho que mais qualidade de vida você tem, entende? Mais a vida é intensa. Então, ao invés de me preocupar muito com o futuro ou muito com os feitos do passado, eu procuro tentar viver o presente, tal como ele se coloca. Hoje e atualmente, o presente tem sido muito desgastante, porque eu sempre fui uma pessoa de estrada, né? Nos últimos 6 anos, eu passei na estrada, viajando toda semana pelo Brasil inteiro, fazendo as minhas imagens e tal. E a pandemia, de repente, me transformou num cara que vive em casa, num senhor que mora numa casa e está vivendo aqui. Mas eu sei que isso é uma coisa que não é normal em mim. Né? Breve, eu tenho absoluta certeza que, chegando a vacina, eu já posso voltar à minha atividade pelo Brasil e aí, enfim, realmente ninguém mais vai me segurar, porque aí já são os últimos anos da vida, pode vir uma outra pandemia e uma outra quarentena, eu vou aproveitar bastante. Até lá.
acho que sim, eu acho que ter um propósito é importante. Às vezes, também te faz sofrer, não é? O caso, por exemplo, do propósito que você tem a respeito de um certo rumo que você acha que o país tem que tomar, não é? Não que seja um rumo decisivo, único, entende? Mas um mínimo de melhoria, um mínimo de progresso, um mínimo de decência, essas coisas todas que são fundamentais. E, às vezes, o país não responde a isso, entende? Você tem um propósito de contribuir com o seu país para que ele se desenvolva e, às vezes, ele entra num momento de regressão. Então, por outro lado, você tem um propósito de realizar o seu trabalho, que também é algo muito importante, não é? E você tem um propósito, que eu acho esse o mais decisivo, né? Que é de estabelecer relações profundas e, até certo ponto, satisfatórias com algumas pessoas que são o seu mundo emocional, entende? Eu acho que quando o país falha e quando o trabalho é meio desalentador, esse núcleo principal, que são das relações humanas mais próximas, é o que realmente te mantém, entende? E, nesse sentido, não há um outro propósito a não ser amar e ser amado, entende? É o único. Agora, é claro, você quer que o país vá para frente, você quer escrever os seus livros, você consegue fazer um brilhareco de vez em quando. Ah, muito bem, você é um cara inteligente, tudo isso é muito bom, entende? Mas o essencial é essa estrutura emocional, esse tecido emocional que liga as pessoas e faz com que elas caminhem. Eu não vejo ela como um instrumento, né? Aliás, uma das grandes, porque eu tenho uma grande simpatia pela filosofia oriental. E uma das grandes, os grandes equívocos do Ocidente é exatamente transformar a filosofia oriental, a sabedoria ocidental, num instrumento, entende? E mais uma ferramenta. Não é isso. O que eu acho, eu tenho alguns livros que de vez em quando eu levo para a estrada, eu estudo o Zen budismo e levo alguns livros para a estrada, alguns ensinamentos e tal, que eu gosto de ler, de reler, de pensar, entende? E realmente para um cara como eu, que não tem pretensão material, entende? Que vive no mundo como eu vivo. Quer dizer, esse caminho é um caminho interessante, você poder pensar a sabedoria e pensar o mundo sem essas variáveis materiais tão fortes, entende? Então, sim, eu me interesso muito pelo budismo, me interesso pelo Zen budismo. Inclusive, quando o Dalai Lama esteve aqui no Brasil, eu fui, eu ciceroneei em Brasília, levei universidades, conversamos e tal. Quer dizer, tive e tenho uma abertura para o Oriente grande, entende? Gostaria até que fosse maior, né? E levo comigo uns livros meio esfarrapados na estrada que, quando você lê uma ou outra história, é interessante, não é? Existe uma experiência que coloca em cena para você a resiliência e mais algumas coisas, né? Que é a experiência do exílio. O exílio é uma experiência na qual você perde a relação com o teu país, é julgado num outro país, em outras circunstâncias, com uma outra história, às vezes sem os instrumentos que você tinha no passado, sem o reconhecimento que tinha no passado, e você tem que sobreviver ali nessas condições. Eu saí do Brasil como intelectual, durante um certo tempo, fui intelectual, trabalhava no Jornal do Brasil, um jornalista muito bem pago até,
antes da luta armada, quando, depois que fui preso, fui para o exílio, e no exílio eu tive que viver como um trabalhador, que chegava no exílio e, em muitos momentos, tinha que sobreviver com trabalhos pouco complexos, né? Como limpar uma escola, como lavar a louça em hospital, como cortar grama em cemitério. E isso realmente é um aprendizado importante. Você ter que sobreviver em condições completamente diferentes. Nesse momento, essa experiência do exílio, ela é uma experiência muito complexa e muito rica, muito discutida já, entende? Mas eu acho que ela era mantida, ela de uma certa maneira, ela era alimentada pela hipótese de um dia voltar. Quer dizer, no fundo do túnel havia uma saída de volta para o lugar de onde eu vim. Então, isso me alimentava muito. Mas, por outro lado, é um tipo de resiliência que não é diante de uma situação que acontece e desaparece. São anos, são 10 anos. E 10 anos nessa situação de deslocamento, de não ter o seu lugar exato ali onde você está, são anos muito difíceis, entende? Mas, por outro lado, eles te colocam coisas que talvez sejam até mais importantes do que a esperança na volta. Eles te colocam a necessidade de você viver o presente. Então, no exílio, por exemplo, havia entre nós, as famílias de brasileiros que estavam no exílio, eu não tinha filhos, mas eu observava os filhos, havia uma diferença fundamental no tratamento da questão. Os mais velhos ficavam sonhando com o passado, lembrando do passado e pensando num dia restabelecer a sua vida aqui no Brasil. Os mais jovens procuravam viver a vida que estava ali diante deles. Então, eles se tornavam, iam para um grupo de rock and roll, outros viravam punks, cada um tinha seu caminho, mas estava ali no mundo, estavam vivendo ali. Então, para eles não era mais colocado um passado que pesava sobre eles, nem necessariamente um futuro de volta. Era ali, eles estavam julgados ali. Em certos momentos, você é muito mais feliz quando você aceita essa realidade, entende? Então, eu acho que a experiência do exílio me mostrou que essa questão da resiliência está ligada parcialmente à expectativa de você sair adiante, mas está ligada também ao fato de você encarar aquela realidade, vivê-la intensamente e tentar sobreviver nela. O que eu tenho visto não é muito diferente do que eu já via no passado, entende? Existe o Brasil com seus problemas, a sua política, todas as suas situações, e existem as pessoas tentando viver ali naquele momento. Então, você chega numa cidade do interior, você tem um cara que está ali com um armazenzinho dele pequeno, ou às vezes com um bar que ele abre e te faz um prato de comida. Então, ele está ali preocupado com aquela coisa de sobreviver ali, de realizar o que ele precisa realizar, de ter pequenos progressos, entende? Eu acho que uma das coisas que dão muita força às pessoas é que elas são envolvidas na sua sobrevivência de uma forma muito profunda, entende? O seu trabalho de sobreviver, de construir alguma coisa melhor, isso é independente dos rumos do país, de como o país se vê, isso não é tão importante. O importante é que ele consiga realizar aquelas coisas que ele está realizando cotidianamente. Que ele acorde, que ele abra a sua lojinha, que espalhe as coisas, que venha alguma pessoa e compre, ele pega algum dinheiro, com o tempo ele faz uma outra coisa a mais, ele abre. Enfim, eu acho que é isso, basicamente, entende?
faz com que as pessoas, que eu sinto no Brasil, é isso, que elas estão envolvidas no seu trabalho de sobrevivência, na sua vida, que o país mais amplo, mais geral, com as suas frustrações, não chega a ameaçar, porque eles têm muito o que fazer. Essa tem sido uma questão muito difícil, né? Como superar o descrédito na política. E não é um descrédito que vem de agora. Eu me lembro quando nós criamos o Partido Verde, uns 20 anos atrás, já havia um descrédito muito grande sobre organizações partidárias. Tanto que a gente estava em dúvida se criava um partido ou se criávamos um movimento, que o movimento tinha uma flexibilidade melhor e tal. Mas depois, com o tempo, foi necessário ter deputados, essas coisas, partiu-se para a ideia de um partido. Mas a verdade é que a política e a própria democracia, com o tempo, ela acabou sendo voltada muito para si própria, né? Ela depende de eleições e as pessoas envolvidas, quando eleitas, passam grande parte do seu tempo se preocupando, se preparando para serem eleitas de novo, entende? E elas perdem muito facilmente o contato com a população que as elegeu. No passado, havia a questão do financiamento das campanhas. Então, as pessoas perdiam muito tempo pensando na reeleição e tentando agradar ou trabalhar para aqueles financiadores que garantiriam uma nova campanha. Hoje, esse financiamento é um financiamento público, mas ainda assim as pessoas continuam envolvidas nesse processo da política sem contato muito com a sociedade, entende? Então, eu acho que talvez em alguns momentos, né, seja possível romper essa barreira e estabelecer contatos maiores entre representantes e representados. Eu acho que essas plataformas modernas permitem que você possa falar e definir caminhos, ou pelo menos colocar mandatos participativos, né? Eu me lembro que, quando deputado em 1994, eu fiz o primeiro site, e foi até o Le Monde publicou uma reportagem e tal, que eu estava experimentando ver se era possível fazer o primeiro mandato interativo, um mandato em que você convoca uma série de pessoas para votar em você e, ao longo do seu mandato, você submete a essas pessoas uma série de decisões e de informações para que elas exerçam, de alguma maneira, um mandato junto com você, entende? Então, eu acho que esse caminho pode ser um caminho interessante. Agora, é muito difícil você supor, e aí tem que ser um mandato muito interessante, um político muito interessante, que as pessoas, passadas as eleições, possam se interessar pela política mais. Entende? A tendência delas é votar no candidato, você vai lá e resolve. Você tem que resolver, mas eu vou cuidar da minha vida. Entende? Elas não têm ainda essa noção de participação. Então, por isso que eu acho que a gente tem que estimular essa possibilidade. Eu acho uma possibilidade boa. E que vale também para as campanhas, né? As campanhas eleitorais. As campanhas eleitorais, por exemplo, a campanha que eu fiz em 2008, ela foi toda sustentada por voluntários, né? Eram mais de 10 mil voluntários que trabalhavam permanentemente e tal. Então, não era uma coisa da política lá e a pessoa que aqui. Era uma política realizada por um setor da sociedade que queria que aquilo fosse realizado. Então, eu acho que uma das formas de romper com essa distância é estabelecer essa relação. E, ao mesmo tempo, né, isso também é importante, localizar um pouco melhor aqueles fatos que são políticos. Porque, às vezes, nem sempre o que o político acha que é político, a pessoa acha que é político. A pessoa acha que interessa a ela, entende?
Então, nos últimos anos, a gente tem introduzido uma série de elementos que dizem respeito direto à vida da pessoa, né? Por exemplo, a política de identidade já trouxe uma série de novidades. A pessoa que era negra quer saber, quer resgatar a sua identidade, o valor da sua negritude. As mulheres, os gays, enfim, todas as pessoas se sentem concernidas. Mas, mais do que isso, eu acho que hoje muitos fatores são políticos, são políticas importantes, e que os políticos não percebem como políticos, não percebem que podem dar um tratamento e avançar junto, né? Agora, por exemplo, nós vamos à questão da pandemia, por exemplo. A política sobre a pandemia no Brasil, a política sobre a Covid-19, foi muito pouco discutida, entende? Você tem, de um lado, o Bolsonaro com essas burrices dele, mas você não teve uma participação de deputados, de senadores, com uma decisão clara, com debates públicos sobre o assunto. Na verdade, hoje eles estão muito envolvidos no seu trabalho e muito satisfeitos com o seu mundo, entende? E muito satisfeitos também com a sua situação material. Então, isso é uma maneira que... Então, como eles estão nesse mundo, satisfeitos com ele, eles só pensam numa coisa: como eu vou continuar aqui? Então, é impossível estabelecer uma relação. Eu vejo as pessoas dizendo que estão descobrindo coisas e tal. Eu olho para casa, eu não descobri muitas, mas nesse período não vi nada de especial. O que eu fiz é o seguinte: eu fiquei muito tempo encerrado, tenho um plano de pesquisa que eu pretendo realizar para escrever mais um livro, mas que eu não pude avançar ainda porque eu estou muito... A pandemia trouxe um tipo de atividade muito importante. Você não encontra mais as pessoas, mas, por outro lado, existe uma participação muito grande, uma produtividade muito grande via plataformas, né? Então, você que era um ser humano de carne e osso, você passou a ser uma espécie de ectoplasma, entende? Você está aqui na tela, daqui a pouco você desliga, tchau, desaparece, encontra uma outra tela, um outro ectoplasma, você conversa, desliga. Então, eu tenho feito muitos debates, muitas conversas. A produtividade é muito grande nesse campo. Mas, a partir de um certo momento, eu comecei a sair. E eu tenho uma rotina, por exemplo, diariamente eu vou nadar. Então, eu saio de casa a pé, ando uns 4, 5 quilômetros, nado, volto para casa para trabalhar e tal. Então, para mim, até o momento, está sendo essa rotina. Eu não descobri nada de muito novo, não, entende? Pelo contrário, eu me sinto assim muito limitado pela pandemia, porque eu viajava pelo Brasil inteiro toda semana. Então, para sobreviver, também me transformei em comentarista de televisão, entende? E os comentaristas de televisão são os caras que dão opinião sobre tudo que te pedem para dar opinião. E às vezes te cortam no meio, porque agora tem outra coisa e tal. Quer dizer, você é uma máquina de falar algumas coisas. Como eles ligam uma maquininha, então desligam a minha máquina, desligam momentaneamente, mas é como se eu tivesse saído de uma maratona para disputar tênis de mesa, entende? Quer dizer, meu trabalho é esse. Eu era um maratonista, hoje estou no ramo de tênis de mesa. Mas eu acredito que a vacina virá e posso cair de novo na estrada.